Olá, pessoal! O assunto de hoje é um assunto muito polêmico, que é em relação ao uso de contraceptivo, associação com enxaqueca, e a pergunta que todo mundo faz, que é a seguinte: eu posso ficar sem menstruar? E para conversar sobre o assunto, eu chamei a minha amiga, a doutora Larissa Fernandes, que é ginecologista e obstetra, especialista no assunto. Antes da doutora Larissa começar o vídeo dela, eu preparei alguns minutos para a gente conversar sobre algumas dicas que eu sempre gosto de dar em relação ao uso de contraceptivo e enxaqueca. A primeira regra que eu vou colocar é o seguinte: quanto menos hormônio, melhor. Então, a gente sabe que o que acarreta as crises, principalmente do período menstrual, é a variação do estrogênio, tá? Então, quanto menos variação a gente tiver, melhor. E quanto mais a gente evitar o estrogênio, melhor também. A não ser em alguns casos específicos que nós precisamos fazer a reposição do estrogênio para que ele se estabilize. Mas isso nós vamos ver em outros vídeos, tá? Tem a ver um pouquinho com a questão do climatério e essas outras questões. O segundo ponto importante é o seguinte: quem tem enxaqueca com aura não pode usar estrogênio, tá? Porque isso aumenta o risco cerebrovascular. E a terceira regra importante é a seguinte: às vezes, os métodos que a gente indica para paciente com enxaqueca usar são métodos que têm só progesterona, que é a pílula de uso contínuo, Cerazete, né, que o pessoal conhece, o DIU, Mirena, que é o dispositivo hormonal, e todos esses induzem a amenorreia, que é o fato de não menstruar. E às vezes algumas pacientes se incomodam com isso. Por isso que eu pedi para a doutora Larissa explicar para vocês que não tem problema ficar sem menstruar, tá? E aí a terceira questão é a seguinte: às vezes mesmo a paciente não tendo menstruação, isso não quer dizer que ela não vai ter a enxaqueca menstrual, porque alguma variação de estrogênio endógena do próprio organismo pode acontecer. Então, isso que eu gostaria de deixar claro para vocês no início do vídeo, e agora vocês podem escutar direitinho tudo que a doutora Larissa tem para falar para vocês. Oi pessoal, meu nome é Larissa, sou ginecologista e obstetra, faço parte da EGO, que é a equipe de ginecologia e obstetrícia. Eu fui convidada pela doutora Helena para conversar um pouco com você sobre um tema que gera muita dúvida nas pacientes de uma maneira geral, que é: eu posso usar um método anticoncepcional que me deixa sem menstruar? Bom, hoje, os métodos contraceptivos mais novos que a gente tem no mercado, eles têm uma tendência de serem dispositivos de liberação hormonal lenta, em baixa quantidade, e também são chamados de métodos de longa duração. Os que são mais populares são o DIU hormonal e o implante subdérmico hormonal. Eles estão dentre os métodos mais eficazes, mais seguros e com melhor perfil de efeito colateral que a gente tem. Dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, desses métodos é que muitas pacientes vão ficar sem menstruar, que é o que a gente chama de amenorreia. Não são todas as pacientes em uso desses métodos que entram em amenorreia, mas uma grande parcela sim. Um outro método que a gente tem de suspender a menstruação é o uso de pílula oral mesmo, só que de maneira contínua, né? Ou uma pílula só com hormônio progesterona, que ela já é feita para ser tomada sem realizar pausa, ou o uso da pílula combinada sem a realização da pausa. Também são estratégias que a gente pode usar para suspender a menstruação. Quero que vocês entendam como que é o processo de menstruação. Eu tenho um modelinho aqui em que mostra o útero, tá? Essa parte em rosa escuro é a camada muscular do útero, e essa parte em rosa mais claro é a porção do endométrio, tá? Durante o nosso ciclo menstrual, os nossos ovários produzem alguns hormônios que fazem essa camada em rosa claro proliferar.
quando ocorre a ovulação e a paciente não engravidou, ou seja, não houve a fecundação, esse endométrio que está proliferado, ele vai se desprender de dentro do útero. Então, essa parte rosinha, ela vai ser eliminada juntamente com o sangue, que é o que a gente chama de menstruação. O que acontece quando a gente está em uso de um anticoncepcional contínuo ou desses métodos de liberação hormonal contínua? Essa camada interna, o endométrio, ele não prolifera, ele mantém fino e estável, né? Então, ele não muda e por isso não ocorre o sangramento, tá bom? Ou seja, quando a gente está usando esses métodos que suspendem a menstruação, não ocorre acúmulo de sangue dentro do útero, como muitos pacientes pensam, é a dúvida de muitos pacientes, né? Uma outra dúvida é se esse tipo de método pode atrapalhar a fertilidade. Todos os métodos que são hormonais, mesmo esses de longa duração, eles são métodos reversíveis, tá? Então, a suspensão do método vai acarretar ao retorno da função ovariana normal, da menstruação normal e da capacidade reprodutiva normal. Ele não afeta a fertilidade da mulher a médio e longo prazo, tá bom? Só durante o uso, que é a finalidade dele. Essa ideia de suspender a menstruação, a gente pode usar esse efeito colateral, digamos assim, dos anticoncepcionais como estratégia de tratamento de várias doenças, né? Por exemplo, pacientes que têm um tipo de dor de cabeça que ocorre especificamente durante o período de sangramento do ciclo menstrual, que é chamada de enxaqueca menstrual. Elas têm, quando elas usam a pílula anticoncepcional e fazem a pausa, nesse período da pausa, que a gente chama de período de privação hormonal, é o período em que ela mais desencadeia crise. Então, uma das estratégias que a gente usa no controle desse tipo de paciente são os métodos de longa duração, os métodos contínuos que suspendem a menstruação. Uma outra indicação, principalmente dos métodos que são baseados apenas na progesterona, são as pacientes que por algum motivo, alguma comorbidade, elas têm contraindicação ao uso de estrogênio, né? Por exemplo, a paciente que tem enxaqueca com aura, o uso de estrogênio, ele acarreta um risco maior cerebrovascular, ou seja, da paciente fazer evento trombótico, né, no cérebro e fazer um acidente vascular cerebral. Então, nessas pacientes, a gente contraindica o uso de estrogênio, não é seguro, que seriam essas pílulas tradicionais que a gente conhece. É lógico que para manter um controle adequado e ideal da crise, às vezes precisa-se usar um método não hormonal, como o DIU de cobre. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes a paciente tem alguma outra comorbidade e não se adapta ao DIU de cobre. Nesses casos, quando a gente precisa usar um método hormonal, o mais indicado é que se use um método só de progesterona. E os métodos só de progesterona são esses métodos que levam à suspensão da menstruação, né? São os principais. Pacientes que já tiveram trombose, aquela trombose venosa profunda da perna, também tem uma contraindicação ao uso de estrogênio e se beneficiam desses métodos. A escolha do método contraceptivo, ela é muito individual, né? A gente precisa levar em consideração as preferências da paciente, qual é o tipo de ciclo, se sangra muito, se sangra pouco, se tem cólica, se não tem. Precisa levar em consideração as comorbidades associadas, se a paciente tem enxaqueca com aura, se a paciente sangra de hemorragia e tem uma perda sanguínea considerável, se a paciente tem endometriose, tudo isso interfere. Então, cada paciente é única e a gente precisa levar muitos fatores em consideração para tentar achar o método ideal. Nem sempre a gente acha de primeira, às vezes a gente
testa algumas coisas e a paciente não se adapta e a gente vai modificando para chegar naquele método ideal para a paciente. O recado que eu quero deixar para vocês aqui é que suspender a menstruação com o uso de um método anticoncepcional que leve a isso não faz mal para a saúde, é seguro, é usado no tratamento de várias doenças e não traz riscos adicionais à saúde, desde que essa suspensão seja realizada com auxílio do seu médico, que vai levar em consideração possíveis contraindicações do uso de cada método, as comorbidades, para a gente tentar chegar no melhor método para cada paciente. É isso, foi um prazer conversar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui em inbox que eu vou responder para vocês, tá bom? Se tiverem mais algum assunto relacionado à dúvida ginecológica e quiser que eu grave um novo vídeo, é só deixar aqui também que a gente prepara para vocês. Um abraço e boa semana!